Amigos do Mosaico, nós temos o prazer da visita ao nosso jardim aqui do Mosaico. GAN Mosaico. GAN Mosaico, do presidente da CONIB, Dr. Fernando Lotenberg, que sempre tem alguma coisa interessante, diferente, para nos contar sobre o trabalho que a CONIB faz em todo o país. E tem um assunto que, infelizmente, não é um privilégio ou uma repetição, enfim, realmente não é um privilégio do Mosaico, mas ele está mais ou menos presente, pelo menos uma vez por mês, é antissemitismo. Antissemitismo, ou eu tenho que comentar alguma coisa que aconteceu na França, ou um incidente que aconteceu na Bélgica. Antissemitismo é uma praga que não vai embora, né? Parece que não se chega, não importa o Papa dizer que os judeus não são responsáveis pela morte de Cristo, que o assunto continua em vigor, ele continua em pauta. O que você pode nos contar dos últimos 2 anos para cá, com relação ao antissemitismo no Brasil? Olha, Rony, esse como diz o Rabino Sacks, o antissemitismo é um vírus mutante. Né? Então, às vezes, ele tem um caráter religioso, como é o que você mencionou. Durante a Segunda Guerra e toda a vigência do nazismo, ele tinha um caráter racial, hoje ele tem um componente político. Né? O grande eixo que move o antissemitismo hoje em dia é o antisionismo. Né? Então, a pretexto de se criticar uma determinada política de um governo de Israel, se demoniza, se deslegitimiza todo o Estado de Israel e, por consequência, também os judeus da diáspora. Então, você vê, principalmente quando tem alguma crise, como a recente crise de Gaza mostrou, uma exacerbação disso, ataques na imprensa muito fortes e, para nós, o mais grave do que aconteceu recentemente foi o que começou com uma pichação numa sinagoga em Pelotas, com Palestina livre, com cruzes suásticas, Lula livre, uma série de coisas, e em seguida isso escalou para uma tentativa de incendiar a sinagoga, que é muito grave, né? Porque é algo que, pelo menos na nossa experiência, é inaudito, de uma tentativa de um ataque físico de incêndio a uma sinagoga. Então a gente tomou imediatamente, junto com a Federação do Rio Grande do Sul, as providências imediatas, pedimos o apoio das autoridades policiais no nível estadual e no nível federal. Isso está em andamento para se investigar quem foram os perpetradores desse atentado e levá-los a julgamento e as punições que a lei prevê. Fora disso, é algo quase constante, e num programa anterior falamos do discurso de ódio nas redes sociais, volta e meia algum artigo, alguma provocação, de novo, que não se limitam a criticar determinadas políticas, falar, isso foi assim, deveria ter sido assado, ou não estamos de acordo, não. É algo virulento, é algo que atinge a todos nós, e a nossa estratégia tem sido do combate pelos meios que a lei prevê. Isso significa denúncia policial, isso significa representação no Ministério Público ou ações judiciais. Então houve um jornalista que publicou uma matéria num site Brasil 247, altamente antissemita, com preconceitos antigos, virulentos, uma coisa muito forte. Ele se retratou depois que houve a reclamação, mas mesmo assim, com o apoio de um escritório de advocacia do Rio de Janeiro, nós apresentamos uma representação criminal. A representação foi aceita pelo Ministério Público, ele está sendo intimado para responder e não sabemos ainda o resultado final, o processo demora, os resultados são incertos, mas isso é menos importante do que sinalizar para essas pessoas que nós não vamos deixar barato. Né? Nós vamos tornar um tipo de atitude como essa custosa para essa pessoa, em todos os sentidos. Ele vai ter que se defender, ele vai ter que comparecer a audiências, ele vai ter que constituir um advogado, ele vai ter que se explicar por que fez isso e talvez pense 2 vezes antes de
fazer novamente. Mas estamos atentos, os alertas chegam para nós, óbvio, fazemos um filtro do que cabe, do que não cabe, vamos também colocar a comunidade em aventuras jurídicas, mas havendo base, sim, nós vamos tomar as providências que a lei nos confere. Pois, doutor Fernando, obrigado pelos esclarecimentos. Como vocês podem ver, essa é uma coisa que para nós, de um lado, parecia antiga, resolvida, que pertence ao passado, mas na verdade está presente quase que diariamente, de alguma forma, na comunicação, seja comunicação digital, seja comunicação física, jornais e tal, disfarçada, como você muito bem observou, às vezes é antissemitismo puro, às vezes ele se chama antisionismo, é um camaleão, muda a aparência, mas no fundo a conversa é sempre a mesma. Por alguma razão, os judeus são culpados, mesmo quando a gente não sabe direito qual a razão é. O mais legal nessa história que o doutor Fernando contou é que agora isso tem custo. Se você embarca numa aventura dessas, prepare-se, porque se tiver pé e cabeça a injúria, quer dizer, fundamento, né? se tiver base... se esse fundamento realmente for um caso de racismo, a conta vai chegar, de uma forma ou de outra. É isso. Muito bem. O Mosaico volta já já.